Bem-vindo à casa da aventura, da liberdade, do movimento. Bem-vindo à casa louca, à casa número 5. Olá, eu sou a Renata, sou uma exploradora da espiritualidade. Bem-vindo ao canal Aura Arco-Íris, onde eu divulgo as minhas pesquisas. Hoje venho-te falar da casa número 5, a casa da agitação. Esta casa é uma casa de alegria, de movimento, de um entra e sai de pessoas, de festas. Um bocadinho parecida com a casa número 3, mas com alguns detalhes menos bons, digamos assim. Muitas vezes o movimento, esta agitação toda, não é benéfica. Mas vamos ver onde é que ela é boa e onde é que ela é má. A casa número 5 é aquela casa dos habitantes, moradores, impulsivos, que têm tudo para fazer ontem, aquela correria toda, aqueles que saem para ir trabalhar e têm que voltar porque se esqueceram das chaves do carro, depois chegam ao carro e falta mais alguma coisa e voltam. É esta agitação, esta energia, esta vibração. Isto é a vibração da casa número 5. É uma casa que traz muito movimento. E este movimento pode ser de pessoas, esta movimentação de pessoas, de conhecer muitas pessoas, de se tornar uma pessoa popular. Mas este tornar-se popular é ter, por exemplo, muitos amigos, mas não ter aquele amigo íntimo com quem a gente desabafa, de ter um relacionamento de amizade mais profundo. Não, é muitos amigos, mas é uma amizade superficial. É uma casa que traz também um bocadinho de irresponsabilidade, porque esta agitação toda às vezes não dá para as pessoas pensarem bem, tomarem bem aquelas decisões que querem. É a impulsividade. É uma casa de alegria, sim. É uma casa onde as pessoas se expressam livremente, a casa da liberdade, da aventura, mas que por si também traz as brigas, porque às vezes estamos numa conversa e não podemos dizer tudo aquilo que pensamos, porque vamos encontrar os pontos de vista da outra pessoa. Então traz um bocadinho essa energia de briga também, precisamente por este movimento, e como as pessoas são impulsivas, como eu disse anteriormente, dizem tudo e sem pensar, não é? É uma casa para pessoas de mente aberta, porque o número 5 é o número das surpresas, é aquelas pessoas que procuram novidades todos os dias, a toda a hora. Portanto, é uma casa de mente aberta. É uma casa de aventura e de viagens também. Esta casa pode ser habitada por moradores que entra e sai, ou pode ser aquela casa que as pessoas saem para viajar e depois voltam, saem e voltam. É aquela casa que às vezes as pessoas estão tanto tempo fora que só lá vão dormir. É aquela casa das pessoas despreocupadas, que deixam tudo para a última da hora e depois falta alguma coisa e pronto. Eu resolvo, mas quando chega a hora as coisas não estão resolvidas. É aquela casa em que as pessoas estão constantemente a mudar os móveis. Lembram-se, hoje vou mudar, amanhã vou mudar, isto ainda não está bem, é as cortinas, é a posição dos móveis, é a louça, tudo é como eu disse, movimento. Mas este movimento é toda a ordem. Isto também traz um certo desequilíbrio. E estamos a falar de desequilíbrio emocional, desequilíbrio financeiro e até mesmo espiritual. E esta agitação toda também traz a falta de foco, porque quando a gente temos tantas coisas empenhadas em fazer tantas coisas, alguma coisa fica para trás. Então, esta casa, isso acontece. É tanta movimentação que alguma coisa fica para trás. A falta de foco. Há uma grande falta de foco. Mas esta casa também tem coisas boas. Uma delas é que favorece os solteiros, as pessoas solteiras, porque com este movimento todo há uma grande movimentação de pessoas, conhecimentos, digamos assim, em que algum pode interessar, não é?
Não é aquela casa que as pessoas estão em casa e não conhecem ninguém. Não, dentro desta casa as pessoas conhecem gente, porque há este movimento. É a casa também da criatividade. Esta casa, com este movimento todo, também por causa das novidades constantes, da procura constante de novidades, também traz esta energia da criatividade. Também é uma casa onde as pessoas podem mudar-se, viver durante algum tempo e depois pensar, não, eu quero mudar, e mudam de casa. Pode ser uma casa temporária, digamos assim. Eu conheço uma pessoa que foi fazer o 2º ano da universidade, tinha um grupo de amigos e então decidiram mudar-se para uma casa. Casa número 5, casa da agitação. E essa pessoa era calma. E entrar nesta casa não se sentiu lá muito feliz. Passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E teve lá pouco tempo, 2 meses. Aquilo era uma agitação tão grande e depois era um nham daqui, aquela era muita confusão. Extremamente agitada para ela. Então essa pessoa saiu, não aguentou este ambiente durante muito tempo, este movimento todo. Mas este número, o número 5, é ótimo para estabelecimentos, porque esta agitação das pessoas entrarem, saírem, este movimento para o comércio é excelente. É excelente. Por exemplo, para vendas de imóveis, para haver esta movimentação de pessoas, o número 5 é ótimo. Basta pôr lá aquela letrinha, mudar a energia da casa e a casa vende-se rapidamente. Porque o número 5 traz este fluxo, este movimento, esta energia de movimento. E também traz novas oportunidades. Este movimento também traz novas oportunidades. E como é que é a relação do dinheiro nesta casa? Se estivermos a falar de uma casa com moradores, esta energia toda, esta correria toda, traz o fluxo do dinheiro, mas há uma grande perda de dinheiro, porque não há pensamentos, digamos assim, para fixar o dinheiro. É o entra e o sai, o entra e sai. Mas se estivermos a falar do comércio, não, esta casa gera prosperidade a nível comercial, traz movimento da prosperidade, assim como na venda dos imóveis. E os desafios desta casa? Nesta casa precisamos de planear as coisas muito bem, para que esta energia toda não nos consuma. Precisamos de reduzir um bocadinho esta agitação também, com o planeamento, com o respirar fundo antes de tomar decisões e pensar nas decisões importantes que estamos a tomar, porque esta casa é uma casa de irresponsabilidades, impulsividade. Também traz desordem. E também precisamos planear esta desordem. E sim, é um grande desafio, porque, por exemplo, o entra e sai, não há tempo para arrumar a casa, não é? Para limpar a casa, para organizar a casa. E um último desafio, esta casa também pode tornar as pessoas um bocadinho rebeldes, com esta energia deste movimento impulsivo, também pode tornar as pessoas um bocadinho rebeldes. E como harmonizar a casa? Para deixarmos mais leve, mais desestressada, com menos stress, menos correria. Podemos pôr plantas, por exemplo, para trazer o elemento terra para dentro da casa, para estabilizar a energia, para aterrar a energia. Podemos usar cores em objetos ou mesmo em paredes de cor azul e lilás para favorecer a paz, meditação. Podemos trazer a meditação para dentro desta casa para harmonizarmos a nós próprios a energia da casa também. E também quadros de pessoas unidas, que tragam esse elemento da união. E também podemos mudar a energia da casa. Se é uma casa muito movimentada e não te dás bem muito com a movimentação desta casa toda, podes sempre mudar a energia da tua casa. Deixo aqui um vídeo para que possas saber como podes fazer isso, mudar a energia da tua casa. Mas aconselho primeiro a veres todas as energias de todas as casas e depois veres qual aquela que te identificas mais. E então mudar a numerologia. Se moras sozinho, pensar nisso sozinho, mas se não moras sozinho, pensar isso com o resto das pessoas que está lá em casa.
e ver qual a energia que se adapta melhor ao grupo de pessoas que mora na casa. Moras na casa número 5, conheces bem esta agitação, este movimento? Deixa nos comentários como é que é a tua experiência de viver na casa número 5. E se não moras na casa número 5, deixa também a tua experiência. Fico feliz por conhecer a experiência de cada um. Partilha este vídeo com mais pessoas para que também elas possam conhecer a energia da casa e como podem melhorar a energia da casa onde moram. Por hoje vou ficando por aqui. Espero que este vídeo tenha sido útil e espero por ti no próximo vídeo. A energia da casa número 6. Obrigada por assistires. Gratidão. O número 5 é o número da agitação, sem dúvida, da loucura, do impulso.